O fundo Devan Recebíveis Imobiliários anunciou uma nova oferta de cotas querendo captar 150 milhões de reais. Ao mesmo tempo, apresentou uma lista de ativos que quer adquirir de mais de 300 milhões. Será que isso quer dizer que o gestor está querendo usar de alavancagem para adquirir esses ativos? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E eu já queria começar esse vídeo pedindo, se você gosta aqui do canal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para estar sempre atualizado das novidades, sempre acompanhar quando a gente publicar novos vídeos. Eu sei que você sempre pensa assim, eu vou deixar para o final, mas aí no final você esquece. Então, por favor, se você já conhece o trabalho e já gosta, já pode deixar o like logo aqui no começo, que isso certamente ajuda muito o trabalho. E agora vamos lá. A gente vai falar então do fundo Devan Recebíveis Imobiliários, que é negociado com o código DEVA11. Ele no finzinho de junho anunciou então a sua 15ª emissão de cotas. O objetivo é captar até 150 milhões de reais, que, claro, tendo o lote adicional, pode chegar então a 180 milhões de reais. Para a gente entender um pouco melhor essa emissão, vamos dar uma olhada no histórico do fundo e no que ele é hoje. Ele é um fundo de recebíveis imobiliários, um fundo de CRIs, ou seja, ele empresta dinheiro para empresas que operam no mercado imobiliário. Ele hoje investe em 56 ativos, principalmente dos segmentos pulverizados, que são os loteamentos e as multipropriedades. Ou seja, ele empresta dinheiro para empresas que estão fazendo loteamentos e que vão vender esses lotes, ou para empresas do ramo de hotelaria, aqueles mercados de timeshare que a gente vê muito em Gramado, em algumas regiões de Goiás. Esse tipo de operação principal dentro desse portfólio. Tem algumas outras coisas, mas esse é o principal. Então a intenção do fundo é captar 150 milhões de reais. E para quem quiser adquirir essas cotas, vai pagar então um valor de R$ 99,32. Esse valor então compreende R$ 96,89, que é o que vai efetivamente entrar no caixa do fundo, e R$ 2,43, que são as taxas dessa emissão. Não é um percentual tão alto de taxa de emissão como a gente já viu acontecer, também não é dos mais baixos. Hoje a gente tem visto até algumas gestoras pagando esses custos. É um pouquinho alto, mas bem próximo da média do que a gente está vendo por aí. A oferta formalmente tem como público-alvo investidores profissionais, ou seja, outros fundos de investimento, investidores estrangeiros, gestoras, famílias multimilionárias e esse tipo de investidor. Mas é claro, os cotistas têm o direito de preferência. Isso significa que antes dessa oferta ser aberta para o mercado, quem já é cotista do fundo tem a prioridade de poder adquirir essas cotas. Em que proporção? 11,13%. Ou seja, basta você fazer as contas do seu número de cotas vezes 11,13% e arredondar para baixo. Esse é o número de cotas que você pode adquirir durante o direito de preferência. Para quem subscrever o total dos seus direitos de preferência, ou seja, comprar todas as cotas a que tem direito durante o direito de preferência, também vai ser dado o direito de sobras, ou seja, subscrever direitos que os cotistas originais não tenham subscrito. E ainda vai poder investir um montante adicional, esse sem qualquer limitação. Basta você informar para sua corretora, dentro dos prazos do cronograma, que você quer exercer o direito de sobras e o montante adicional, informando qual é esse montante. Só uma observação importante, o direito de preferência e de sobras não passa por rateio, ou seja, todo o direito que você exercer, você efetivamente vai receber. E o montante adicional pode vir a ter rateio se de repente a demanda for maior do que a oferta. O que vem gerando muita dúvida, e é plenamente compreensível, é o pipeline que o fundo apresentou. O que é o pipeline? É a lista de ativos que o fundo pretende adquirir com esses recursos. A composição desse portfólio novo não é muito diferente
do portfólio original. Então, vai ter bastante multipropriedade, vai ter bastante loteamento, alguma coisa de crédito corporativo e uma parte de crédito de incorporação vertical, ou seja, ser sócio na construção de um ou mais prédios comerciais ou residenciais. A grande maioria do portfólio é de operações do tipo sênior ou série única, alguma coisinha de subordinado, tudo exatamente como já é o portfólio hoje do fundo. A taxa prevista para esses ativos é de IPCA mais 11%, o que está alinhado com o tipo de ativo, com o portfólio do fundo, com a estrutura geral. Mas o pessoal ficou preocupado porque esses 30 ativos que estão nessa esteira totalizam mais de 300 milhões de reais. E aí, naturalmente, surge aquela dúvida. Será que o fundo, então, ele vai pegar esse 150 e comprar esse portfólio novo, sendo parte com esse capital próprio e parte mediante uma operação de alavancagem, que é algo que a gente tem visto em alguns fundos de CRI? E a resposta é que provavelmente não. O fundo não tem histórico de operações alavancadas, não tem no relatório ou nos documentos da oferta nenhuma menção a uma alavancagem, então provavelmente a gente pode dizer que não terá alavancagem. O que, claro, mantém a dúvida. Então, por que a gente tem 300 milhões no pipeline, na esteira de aquisições, se o fundo quer captar 150, no máximo 180 milhões? E eu vou apontar dois motivos para isso. O primeiro motivo, muitas operações caem, como a gente chama no jargão. O que isso quer dizer? Elas não chegam ao final da negociação. Podem ser vários motivos. Por exemplo, uma documentação que está incompleta. É claro que para entrar nesse pipeline já houve alguma análise documental, mas é natural que com o dinheiro na mão vai se fazer uma análise mais apurada. E às vezes uma certidão vence e não consegue renovar, ou alguma negociação que estava ali negociando talvez alguma condição, alguma coisa assim, a negociação estava bem avançada, mas no final ela não acontece, ela não matura. Ou pode ser porque os devedores, aqueles que iam pegar aqueles recursos, mudaram de plano, captaram recursos de outro lado, através de uma outra fonte, venderam um patrimônio. Ah não, entrou um sócio aqui na operação, então eu não vou mais precisar pegar a dívida porque eu estou recebendo um aporte. Tudo isso pode acontecer. O mercado financeiro é um mercado rápido, ágil, e uma oferta não. Então, também pode ter esse tipo de mudança de plano. Então, muita operação começa a ser negociada, às vezes avança nesse processo de negociação e de análise documental, avança bem, mas não chega até o final por N ou problemas ou simplesmente uma mudança de planos. Ah não, mas a taxa de juros aumentou, a taxa de juros baixou, etc, etc, eu vou fazer de outro jeito. Tudo isso pode acontecer. Então, né, não dá para você entrar com um portfólio de 180 milhões num pipeline para uma oferta de 180 milhões. Muitas operações vão cair e o fundo vai acabar ficando com dinheiro no caixa sem ter como alocar. E um segundo fator que muita gente esquece é que um fundo de CRI tem uma necessidade natural de fazer realocação de recursos. E por que isso acontece? O fundo de CRI trabalha com empréstimo, o CRI é um empréstimo. Então, o fundo recebe, ao longo do tempo do empréstimo, juros e quitação do capital. Os juros vira rendimento. Esse, claro, vai pagar também as despesas do fundo, mas o que sobra dessa operação é pago aos cotistas. Agora, o que volta como capital, o valor inicial emprestado, não. Esse fica no caixa do fundo e o fundo tem que naturalmente alocar. Um fundo de CRI é uma engrenagem que não pode parar, porque ele está sempre recebendo recursos e precisando alocar, porque senão vai colocar num instrumento de caixa, não vai ter uma boa taxa, vai prejudicar os rendimentos. Então, um gestor tem que estar sempre realocando. Eu fiz aqui uma conta rápida do fundo da Devan, que, claro, você também pode repetir essa conta em qualquer fundo imobiliário de CRI que você tenha ou que você esteja estudando, para você entender como é essa necessidade. Eu fui lá no relatório gerencial do fundo DEVA 11, o último que ele divulgou, e eu procurei pela duration do portfólio. A duration é o prazo médio do recebimento das parcelas.
Claro que você vai ter operações que vão ter um prazo mais longo, mas também essas mesmas operações têm parcelas recebendo num período mais curto. Então você faz uma média ponderada dessas parcelas todas para você chegar na duration. E olhando o portfólio do DEVA11, está no próprio relatório que a duration é de 2,8 anos. Então, 2 anos e 8 décimos de ano. Fazendo as contas, dá quase 34 meses. Então, a gente sabe que no portfólio de CRIs do DEVA11, ele vai receber esse recurso num prazo médio de 34 meses. Olhando no informe, a gente vê que ele tem um patrimônio total de pouco mais de 1,2 bilhão de reais alocado em CRI. Se a gente dividir isso pelos 34 meses, a gente vai ver que o fundo recebe então de capital, em média, mais de 30 milhões de reais por mês. Sim, ele, além de receber juros, que isso, como eu disse, vira rendimentos, ele também recebe mais de 30 milhões que ele precisa realocar. Ele pode, claro, guardar por um tempinho no caixa para deixar juntar um valor maior e daí fazer uma alocação. Claro que pode, é o que geralmente é feito. Mas ele precisa estar sempre adquirindo e fazendo novas alocações. Ou seja, uma parte desse portfólio, como eu disse, vai cair, claro. Mas também uma parte pode não ser adquirida agora, a negociação de repente demorar um pouquinho mais, uma certidão atrasar para sair, um documento qualquer, uma cláusula que está sendo negociada, uma garantia a mais ou a menos, etc. E mesmo assim essa operação vai acabar entrando no portfólio do fundo. Porque enquanto isso está acontecendo, o fundo está recebendo capital de outras operações, ele vai ter caixa. Além do caixa da emissão, ele ainda vai ter esse giro normal, essa reciclagem normal de portfólio. E que ele vai precisar adquirir mais ativos o tempo todo. É normal isso num fundo de CRI. Ou seja, quando a gente considera isso, é muito saudável, é muito adequado que um fundo de CRIs, principalmente CRIs do tipo pulverizado, usem dessa estratégia de ter um pipeline e tentar captar, por exemplo, metade disso, um pouco mais, um pouco menos. Também vai dependendo muito do quanto as operações estão mais maturadas ou menos maturadas, mas algumas operações vão cair e outras vão ficar ainda ali em negociação, vão de repente demorar um pouquinho mais, mas o fundo precisa alocar e em pouco tempo ele vai ter que arrumar mais ativos para poder alocar, porque afinal de contas é um fundo de CRI. Ele tem ali um percentualzinho alocado em fundos imobiliários, principalmente fundos da própria Devan ou da RCap, que é do mesmo grupo. Tem alguma coisa em caixa, mas o grosso é fundo de CRI, é isso que o fundo faz, é esse o mandato dele, é para isso que ele existe. Então, tem que ter sempre pipeline e vai ter que ter sempre, precisa, porque senão esse dinheiro vai começar a dormir no caixa e aí não vai ter um grande retorno. Então, faz todo sentido a gestora aí, de tempos em tempos, fortalecendo esse pipeline, trazendo novas operações, para poder manter essa roda girando, seja da Devan ou de qualquer outro fundo de CRIs. E você, já tinha parado para pensar nisso? Você já tinha observado dessa necessidade de um fundo de CRI estar sempre tendo que manter a engrenagem rodando para estar sempre realocando o capital que vai voltando das operações? Ou não? Isso é uma novidade para você. Coloque aqui embaixo, já sabia, não sabia, aprendi agora nesse vídeo. Se você, claro, também tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloca aqui embaixo que a gente vai interagindo, vai tentar sanar todas as dúvidas. E se você gostou aqui do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para você ser notificado dos próximos vídeos, das próximas novidades que a gente vai soltando. E eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos que eu sei que se você gostou desse, você também vai gostar desses 2. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!